E aí, galera, beleza? Olha eu aqui de novo, falar um pouquinho aqui do que minhas impressões, né, da leitura dessa HQ aqui, ó, Os Livros do Destino, lançado pela Panini Books, é uma edição em capa dura. Tá aqui, ó, contando um pouco, mostra aqui, ó, 148 páginas. Ela, do que fala, né? Trata essa HQ. Ela é como se fosse uma autobiografia do Victor Von Doom. Tá aqui o famoso Doutor Destino, onde ela apresenta, né, a origem. É uma história de origem do personagem, mostra desde de criança, aliás, desde antes um pouco dele nascer, como era a situação deles, viviam como nômades, eram ciganos, né, na no país fictício da Latvéria, se eu não me engano. É assim a pronúncia do nome, deixa eu procurar aqui. Mas acho que é isso mesmo, Latvéria. E lá era vida sofrida e tal. Aliás, deixa eu mostrar um pouco logo aqui de quem é a história, né? O roteirista, tem o desenhista. Essa daqui tem poucos extras, na verdade quase nenhum. Vou mostrar aqui. Ó, tem só essas capas das edições que iam sair, né? Aí compilaram tudo aqui. Aqui com a mão é osso, hein? Só uma mão. Tá aqui ó, os autores. Tem só essa partezinha de extra, que é o Ed Brubaker, acho que é assim, o roteirista. Este é Pablo Raimondi e o arte finalista Mark Farmer. Bom, então o Victor Von Doom aqui nasce na Latvéria, é um país ali fictício, né, pequeno e comandado pela a região lá onde eles vivem, né, é dominada pelo barão. Esse barão sempre oprime lá o povo, governa com mão de ferro e faz com que os desanos lá, né, leve à morte do pai dele. A mãe dele morre um pouco antes porque estava mexendo com magia negra, essas coisas. E a partir daí ele decide, né, sai pelo mundo estudando. Ele aqui é um aficionado, né, pela ciência. Tá aqui, ó, o traço é bonito. Vai trabalhar com o governo americano, desenvolvendo, porque eles têm interesse, né, que usar a inteligência dele, a capacidade, né, o QI alto dele para desenvolver projetos. Olha, ela é tipo a narrativa como se fosse contando uma espécie de documentário. Ele dando entrevista, falando um pouco aí da sua vida. E ele é ficcionado, né? Após a morte dos pais, ele sai da Latvéria, vai para os Estados Unidos estudar, tem todo o apoio lá do governo, encontra lá o seu rival, né, arquirrival, o Dr. Reed Richards, também é um inteligentíssimo, e ele meio que fica com inveja, né, por causa que ele se considera o mais inteligente do mundo. E acontece alguns desanos lá, volta lá para a região ali do leste europeu, encontra paixões antigas, né? É pressionado pelo governo lá da Rússia, da União Soviética, para que trabalhe com eles. Eles querem saber, né, os segredos que ele estava trabalhando lá para o governo americano e usar também o intelecto dele. Não quer, volta para Latvéria, é ajudado aí por um antigo companheiro, vai para o Tibete, estudar lá artes místicas antigas e até que assume o nome, né, Doutor Destino. O traço é bonito, ó, bem vivo, as cores. Uma edição bacana essa daqui. Tá aqui, ó. Ele usa, mistura, né, magia com feitiçaria, porque ele o grande desejo dele, do Doutor Destino, na verdade, é recuperar a mãe dele, que está no inferno, né? Ela basicamente vendeu a alma, né? Por causa de um pacto lá que fez com um capiroto dos nove infernos lá. Aí a alma dela está aprisionada. E ele está obcecado em estudar, desenvolver projetos científicos para tentar tirar a alma dela daquele tormento. E
A história aqui se baseia todo nisso, ele tentando de todas as formas conseguir isso. É bacana, viu? Gostei. Tanto pela história em si, que é uma história de origem, né? Não tem assim tanta ação, é mais contando mesmo a trajetória. Aqui quando ele está no Tibete, ó, encontra uns monges sábios lá. Tem pouca ação, como eu já falei, né? Tem ele desenvolve mais alguns artefatos tecnológicos para tentar se sair das situações de perigo. E que é um conto épico de tragédia, loucura e destino. É justamente isso. Apesar da inteligência anormal de tão grande dele, né? Assim, nem tudo sai como o Doutor Destino aqui, o Victor Von Doom almeja, porque muita coisa dá errado. Ele começa a se questionar se realmente vale a pena isso tudo, até que tenha a, a Nova Esperança, né? Encontra lá nos monges tibetinos. Aqui é Latvéria mesmo. Ah, tava na dúvida se eu tava falando o nome correto. É Latvéria, país. E ele não desiste. Renova as esperanças com os monges tibetanos. Encontra novas magias, novos artefatos. Cria um exército lá de robôs. E com a ajuda dos monges. Que alguns começam a servir ele. E é nesse momento que ele cria essa icônica armadura e se prepara para retornar a Latvéria e tomar a Latvéria, de fazer dar um golpe ali, né, no rei. Junta a tribo dele antiga, os caras não querem. Aí ele mostra que através da força mesmo que ele vai tomar. Então é isso, pessoal. Não posso mais falar muita coisa, mas para não, às vezes, liberar algum elemento importante da história e um pouco quebrar um pouco a expectativa. Mas eu gostei. O final, assim, é daquele final que me surpreendeu. Tava encaminhando, assim, retinho, né, a narrativa para no final achar que, pronto, ele tá contando a história, termina aqui, a história dele é essa até aqui. Só que tem não é um assim, nossa, que final, mas assim, uma coisa que me deixou surpreso, assim, de positivo, né? Então, gostei. Aqui recomendo muito, aliás. História de origem aqui do Doutor Destino, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre o personagem, né? Então, tá aí. Vale a pena, pode adquirir. É isso, pessoal. Até a próxima, valeu.